O meu bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo hoje. No nosso caso de hoje, nós vamos discorrer um pouco, vamos estudar todos juntos, né, a respeito de como identificar aquelas pessoas que negam a Deus pelas suas obras. É o que está escrito, né? Tem versículos ali que fala que existe esse tipo de pessoas que, digamos assim, honra a Deus com os lábios, mas nega a Deus com as obras. Diz que está fazendo a obra de Deus, quando na realidade não está. Agora nós vamos ver, então, a respeito disso aí, nós, claro, vamos às Sagradas Escrituras, que é onde nós encontramos, como sempre, né, a verdade e as respostas. Vamos lá, então? Bom, nós temos aqui o seguinte versículo, Tito, capítulo 1 e versículo 16. Veja, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha, como que nós vamos conhecer o perfil desse tipo de pessoa? Como você vê, é pessoas que professam conhecer a Deus, mas que, do ponto de vista do Senhor, são abomináveis, são reprovados, porque são desobedientes. Então, são reprovados para toda obra. Daí, como que fica a pessoa que ouve eles, a pessoa que dá ouvido para eles? Porque esses são ensinadores, são pregadores, enfim, são pessoas que anunciam o Evangelho. Então, o que nós vamos ver justamente é isso, procurar ver o perfil dessas pessoas, que é para a gente se escapar deles, né? Vamos procurar, amados, congregar com aqueles que com o coração puro seguem a justiça, a paz, né? Enfim, seguem ao Senhor. E esse tipo de pessoa nós temos que manter distância deles. Vamos lá então ao próximo versículo. Veja bem, em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 5. Olha, aqui começa a mostrar o perfil dele. Olha. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, são pessoas que têm forma de piedade. Piedade aqui, piedade tem dois significados. Tem o significado de piedade, da gente ser a piedade, uma pessoa que está sofrendo uma coisa. Enfim, sentir dó, sentir comiseração. É uma forma de piedade. E a outra forma de piedade é a forma bíblica, que é ser zeloso das coisas de Deus. É, digamos assim, caprichar. Se pega a obra de Deus para fazer, põe a vida ali, coloca a alma ali no trabalho que está fazendo, porque sabe, tem consciência que está fazendo o Senhor. Tem consciência que pode passar por sofrimento, por luta, por perseguição, mas também tem consciência, além de nós não ter como agradecer na medida o Senhor Jesus pelo sacrifício que Ele fez por nós, para nossa salvação, que já é uma coisa que só isso é suficiente para nós entregar nossa vida em favor do Evangelho. Ainda nós temos a nossa recompensa lá no céu, depois da nossa partida daqui. Então, olha, vale a pena ser zeloso das coisas de Deus, ser piedoso, né? Agora, essas pessoas, como Paulo falou para Timóteo, né? Escreveu a Timóteo, que tem forma de piedade. Eles parecem, mas negam o poder, negam a eficácia dessa piedade. Agora, mas veja bem, se nós for ver, nós não é só esse tipo, tem aquelas pessoas que são abertamente negam a Deus, como os ateus, né? Eles negam a Deus abertamente, esse não é o problema. O problema é esses que tentam se passar por pessoas piedosas, zelosas das coisas de Deus. Aqui que é o problema para identificar.
No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs, o que é? Do ponto de vista bíblico, quando a pessoa que vai tratar de assuntos bíblicos, isso se ocupa com outras coisas. Então, qualquer outra coisa que saia ali do tema bíblico, né, do foco da Bíblia, ele passa a ser palavras vãs, certo? Então, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, no evangelho, onde na realidade o evangelho fica de lado e traz outros assuntos, né? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tanto dos falsos ali, né? Vamos dizer, daquele que anuncia, como daquele que ouve também. Se ficar dando ouvido, não procurar conhecer a verdade para ser liberto, vai ficar preso desse tipo de pessoas e vai, né, receber o prêmio que eles vão receber também. Certo? No livro de Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, veja que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Rogo-vos, irmãos, que anoteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O que são os incautos? Aqui é uma palavra que tem muitas pessoas que não sabem o que é. O incauto significa aquela pessoa ingênua, aquela pessoa sem malícia, que acredita em tudo que ouve. Não procura examinar, ver se é verdade ou não. Falou de Deus, falou de Jesus, falou do Espírito Santo, falou de igreja, pronto. Esse é homem de Deus, é mulher de Deus. Não vai investigar a realidade, quem que é essa pessoa, se não é um lobo vestido de cordeiro, muitas vezes, né? Agora, veja bem, essas pessoas negam a Deus com as obras, que, como vimos ali, ó, professam conhecer Deus. São expertos, são exímios manuseadores da Bíblia, mas negam a Deus com as obras, com o seu procedimento. Por exemplo, um procedimento que nega a Deus é esse pessoal que fica pedindo. Você pega na televisão, você vê ali. Televisão, na internet, de modo geral, ali no YouTube, tem sites, coisas assim. Atenção para isso aqui. Esses vídeos que ficam oferecendo cursos para conhecer a Bíblia, para entender a Bíblia. Amado, para entender a Bíblia, a pessoa tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não se compra com dinheiro, não tem curso para o Espírito Santo. Então, a primeira coisa, tem que ter o Espírito Santo na vida da pessoa. Para ter o Espírito Santo, tem que ser um salvo, senão não tem. Então, esse é o primeiro passo, e depois estudar a Bíblia. É muito bom estudar outros livros, conversar com outros cristãos. Mas, amados, e atrás desses cursos lá que tem lá, pago, isso tudo estão atrás de lucro, atrás de dinheiro. Outra coisa, daqueles vídeos lá que aparecem, eu já falei isso em outras vezes, né? Que aparece lá, seja membro, fuja daquilo ali. Porque é lobo vestido de ovelha atrás, não de você, da tua alma para Jesus, mas atrás do teu bolso, atrás do teu dinheiro. Aqueles que têm lá número de conta, Pix, ajude, por favor, não sei o quê. Amados, nós vamos ver que esses é o perfil das pessoas que professam conhecer a Deus. Até curso bíblico oferece, mas negam com as obras. Por que eles negam com as obras? Porque ficam pedindo, ficam
pedindo socorro para as pessoas, para seres humanos igual a eles. Então, quando eles não colocam a confiança deles em Deus, eles não estão confiando em Deus, eles vão atrás de pedir para as pessoas. Geralmente são pessoas que anunciam o poder de Deus para os outros. Mas para eles confiam no poder do dinheiro, no poder do bolso, dos que ouvem a eles. Quer ver uma coisa? Veja aqui, ó. Este versículo aqui. Ó. João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14. O Senhor Jesus que falou isso aqui para o discípulo dele. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, não está claro nesse versículo aqui que se a pessoa tem necessidade de alguma coisa é para pedir para Jesus. E não para o nosso próximo, para a pessoa igual a nós, pessoas falhas, pessoas limitadas igual a nós. Veja aqui neste texto aqui o que Jesus falou. Mateus capítulo 9, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, quando toca de se pedir alguma coisa, se pede ao Senhor, porque Ele é o dono da seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então, está precisando de alguma coisa para a seara? Pede para o Senhor. A pessoa, amada, que pede para os outros, ele não está, ele não é o enviado do Senhor. Ele não é o enviado do Senhor porque não tem coragem de pedir para o Senhor, ele tem medo que ele não receba, então ele pede para as pessoas. Ele ou ela, né? E para nós concluir, nosso vídeo hoje é bem curto. Para concluir, veja bem aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 35. Jesus mesmo aqui, ó, e disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Quando Jesus enviou os 12, depois enviou os 70, ele falou para eles não levar dinheiro, não levar nada. E eles foram, fizeram a obra e voltaram e não faltou nada para eles. Por quê? Porque quem enviou eles foi o Senhor Jesus, o dono da obra, o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus sustentou tudo que eles precisavam. E eles foram e fizeram a obra. Certo? Então você viu bem essas passagens aqui. Aqueles que são enviados ao Senhor Jesus, eles não precisam pedir nada para ninguém, porque o Senhor, que é o dono da obra, sustenta todas as necessidades que faltaram. Está faltando alguma coisa? Peça ao Senhor, ao dono da seara. Ok? Então, voltando aqui, né, como falei, esse vídeo não vai ser longo, não. Eu acho que com esses versículos é mais do que suficiente para nós ficar alerta e para nós entender, amados. Veja bem, neste mundo mesmo, que somos todos limitados, o que acontece? A pessoa é funcionária de uma empresa em uma determinada cidade. Se a empresa ali, os donos da empresa resolvem transferir um funcionário para ir trabalhar numa filial lá em outro lugar, lá em outra cidade, você acha que eles não vão dar tudo aquilo que o funcionário precisa? Que o funcionário vai ter, talvez, de vender alguma coisa, vai ter de sair pedir. Olha, eu vou fazer o trabalho lá naquela cidade, lá, e o patrão está me mandando fazer a obra do patrão lá. Mas eu preciso que vocês me ajudem, porque eu não tenho meio. Como é que eu vou fazer a obra lá se vocês não me ajudarem? Ah, brincadeira, né? Para as pessoas deste mundo aqui, é limitado, a gente não pede, a gente sabe que se o patrão vai mandar, porque ele pode arcar com todas as despesas, com tudo que é necessário, quanto mais o nosso Deus, amados.
Então as pessoas que ficam pedindo as coisas, cai fora desse tipo de gente. E olha, amado, vocês que estão vendo este vídeo hoje, passem para outras pessoas e ensinem outras pessoas também, que porventura, você viu ali, nós vimos nos textos ali que os incautos é que eles pegam. Quer dizer, essas pessoas ingênuas que estão lá levando, muitas vezes, tudo que tem para enriquecer esse tipo de gente, e está fazendo errado, mas pensando que está servindo a Deus, está, às vezes, tirando da própria família de uma necessidade para entregar lá para malandros. E volta a dizer, amado, eu não gosto de falar de mim, mas eu não gosto de dar exemplo dos outros sem autorização, então eu falo de mim, das minhas experiências, que é para mostrar para as pessoas como Deus é poderoso na nossa vida. Você veja bem, por que esse pessoal aí do site, aí do YouTube, que anuncia o evangelho, ficam pedindo, né, mas tem despesa, isso, aquilo. Amados, eu estou falando do evangelho para vocês e não estou pedindo dinheiro, e nem quero, nem quero. Não há necessidade. Por quê? Porque aquele que me enviou a fazer esse vídeo para vocês, ele sustenta. A hora que ele deixar de sustentar, é porque é hora para mim parar. É porque encerrou o meu tempo. Você percebe? Então, eu estou conseguindo fazer, não tenho nada de luxo, nada de grandeza, tudo simples, velho, microfone aqui, barato. No entanto, a gente está fazendo, porque o Senhor tem conservado tudo que eu preciso para fazer esse vídeo, para levar para vocês. Porque a gente procura fazer segundo a vontade de Deus. E eu creio que é o Senhor, que Ele é o dono da obra, então por que eu vou pedir para outras pessoas? Se Ele é o dono, Ele sabe o que precisa para a obra. Então, basta a gente confiar nele, tudo bem. Agora, essas pessoas que usam de pedir para os outros e inventar que precisa isso, precisa aquilo, por que eles precisam e, por exemplo, eu não preciso? É muito simples, amada, porque eles estão indo por conta própria ou estão indo por mandado de uma denominação. E a denominação não tem condição, muitas vezes, de sustentar eles lá, então eles têm que pedir para os outros. Ao passo que aqueles que verdadeiramente o Senhor envia, eles não pedem para o homem. Não pedem. É o Senhor que sustenta. Daí alguém vai dizer assim, mas irmão, estamos nesse mundo aqui material e tudo é peso de dinheiro e tudo que é coisa. E Deus provê, mas é através de pessoas. Sim, quando a pessoa é enviada para fazer a obra de Deus, sabe o que acontece? Pessoas vão ajudar, sim, mas não vai ser preciso pedir. Aquelas pessoas que vão ajudar são pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, são pessoas que Deus enviou eles para ajudar, para que a sua obra não pare, quando houver necessidade. Entende? Então, não tem por que pedir para você, ainda mais, amado, pedir para incrédulos, para depois ficarem falando, olha, está fazendo lá porque eu ajudei, porque isso, porque aquilo. Desfazendo, vai pede socorro para político, depois tem que ceder o seu espaço ali na obra de Deus para o político falar de política ali, porque ele ajuda, mas eles vêm cobrar depois. Então, amado, a pessoa que pede para os outros tem aquele dizer popular, fica com o rabo preso, quer dizer, pisa em cima e daí segura, fica feito escrava de outros. Além de ser feia, além das pessoas que veem, essas pessoas que ficam pedindo, ficam assim desconfiadas. Mas que Deus poderoso é esse? O cara lá, o ele, ou ela lá, nossa, faz a propaganda, olha, se você der 100, Deus vai te dar 1000. Então, anuncia o poder de Deus na vida dos outros.
Mas e cadê o poder de Deus na vida deles que tem de estar pedindo socorro para as pessoas? Se eles ensinam para as pessoas confiar em Deus, por que, que eles não confiam? Hã? Fica estranho, né? Então, amados, é muito simples a gente ver, a gente notar o perfil deles. Principalmente nos dias de hoje, é isso. A parte financeira, tá? O Deus deles é o dinheiro. A parte financeira. Tem outras coisas também, com aquelas pessoas que torcem a palavra de Deus olha, eu sou super ungido, isso, aquilo, para tentar ganhar fama, ganhar poder, ganhar status, destaque. Então tem muita coisa aí que entra no perfil dessas pessoas. Meu amado, esses são os piores porque eles são camuflados, eles são como camaleão que muda de cor dependendo do ambiente onde ele está. Eles são espertos, né? Como as pessoas que não têm a esperteza, que são ingênuos. Eles enganam e tiram lucro disso, tiram proveito. E esse é o difícil. E tem aqueles outros, tá, que, por exemplo, o ateu ele é declarado, isso é fácil, isso não tem problema, porque ele já se declara, ele tem prazer em dizer que Deus não existe, tal. Tem aqueles outros também que dizem que Deus existe, mas também que são meio camuflados, como aqueles que não acreditam na divindade de Cristo, por exemplo, outros que não acreditam na humanidade de Cristo. Então, desse tipo de heresia, esse tipo de coisa, de pessoas que professam conhecer a Deus, mas negam com as obras. Por exemplo, que nem vou dar um exemplo só aqui entre tantos, que no testemunho de Jeová, por exemplo, que eles não reconhecem a divindade de Cristo. Para eles, Jesus é um anjo que Deus criou e adotou como filho lá. Não, ele não tem Jesus Cristo como sendo um com o Pai, como sendo Deus com o Pai. Então eles negam a divindade de Cristo. Está cheio da revistinha dele, tantas coisas, eles proclamando a fé em Deus. Tanto comando conhecer a Deus. Certo, amados? Já passamos de 20 minutos, falei que esse vídeo seria curto, não vamos estender mais. Eu acredito que esses versículos que nós vimos é o suficiente para nós ficar esperto com esse tipo de gente aí. Veja bem, todas aquelas pessoas, embora eles falem do poder de Deus, mas eles não mostram o poder de Deus na vida deles, eles falam para as pessoas que Deus é poderoso para fazer tudo para os outros, mas eles vivem dependendo de pessoas em vez de depender unicamente de Deus. Então, esse tipo de pessoa, veja bem, quando eles dizem, confie, Deus cura, Deus, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus expulsa o demônio, o Senhor Jesus é poderoso, morre com todas as coisas. Mas, quando eles mostram que eles dependem do ser humano, dependem de ajuda das pessoas, eles estão negando. É a mesma coisa que estivesse dizendo, Deus pode ser poderoso para você que crê, mas eu não creio. Para mim não acontece isso aí. Então tem que ir atrás das pessoas. Certo? Então a gente encerra aqui esse vídeo. Claro, a minha gratidão primeiramente a Deus e em seguida a cada um de vocês. Você que ficou com a gente até agora aí. Senhor abençoe, guarda você, tua família. Essa é a minha oração, ora por mim, para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós seremos no próximo vídeo. Ok? Já fico com o convite para os próximos vídeos aí. Venha estar com a gente sempre aí. Conto com vocês, certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo então.